Muito boa tarde. Meu nome é Flávio Otávio Ferreira. Eu sou escritor, sou poeta e operário. Eu sou nascido em João Monlevade, cresci em Bela Vista de Minas e moro em Araxá há 19 anos. E vou aqui conversar com a Idelma, o Eduardo Jacó e a Isabela. A gente vai percorrer o nosso caminho na formação de leitores. E, para isso, eu vou convidá-los a gente revisitar o leitor que fomos na nossa infância. Eu, quando... Está ouvindo? Eu, quando era criança, eu sou de uma família que... praticamente de não leitores, né? Meu pai e minha mãe eram analfabetos. Morei numa casa que até meus 10 anos de idade não tinha energia elétrica. Então, a minha formação de leitor foi ali através dos almanaques farmacêuticos que meu pai recebia nas farmácias, que ele comprava os remédios. E os livros foram entrando lá em casa, como eu sou caçula, os livros foram entrando lá em casa a partir dos meus irmãos mais velhos. Meu irmão mais velho, ele é 6 anos de diferença de mim, e quando ele entrou na escola, ele recebeu na escola um livro que se chama Meu Coração, da Adelaide Lisboa de Oliveira. O livro está na minha memória afetiva. Era um livro que tinha uma capa amarela, com um menino sentado com um livro do lado e um cachorrinho no colo. E nesse livro haviam poemas de autores que hoje são dos meus prediletos, né? Manuel Bandeira, a Henriqueta Lisboa, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade, e também fábulas, as fábulas de Êxopo, histórias lá do Pedro Malazartes. Esse foi o meu início ali de encontro, né, com a literatura. Aí eu gostaria de passar a palavra aos meus amigos, para que eles também falassem um pouquinho desse início, essa lembrança afetiva que eles têm com os livros. Boa tarde a todos, né, primeiramente. Gostaria de agradecer a participação de todos aqui nessa tarde de domingo, né, nesse festival que está muito bem organizado, muito bonito. E, assim, caminhos para se formar novos leitores, né? Que é o tema de nosso bate-papo. Então, assim, nada melhor do que a gente falar de nós mesmos, né? De nosso caminho percorrido, de como chegamos a sermos escritores, né? Primeiramente, o escritor, ele é um leitor. Então, eu também vim de família muito humilde, né? Na minha casa não tinha muitos livros, mas eu tive um incentivo muito grande da minha mãe, né, que sempre incentivou a mim e as minhas duas irmãs que a gente deveria, sim, através do estudo, conseguir alguma coisa na vida. E que a única coisa que ninguém pode tirar do ser humano é o estudo, né, a melhor herança, e foi essa herança que ela deixou, que ninguém pode tirar da pessoa, é o conhecimento. Então, assim, eu acho que, inicialmente, né, como criança, o meu maior incentivo foi esse, né, da minha mãe, que, apesar dela também não ter tido oportunidade de estudo, ela incentivou muito a gente nesse sentido. E eu comecei, então, a ler muito fábulas, historinhas em quadrinhos, né, quando tinha oportunidade. Né, quando, às vezes, sobrava algum dinheirinho, a minha mãe ia lá e comprava alguma historinha para mim. E eu continuei nesse caminho de leitor, né? Me levava sempre na biblioteca, né? Biblioteca Municipal de Araxá, que presta um grande serviço para a sociedade, que quem não tem recursos para comprar livros pode ir até a biblioteca e fazer o uso de lá. Então, começou assim. Eu comecei lendo fábulas, né? Depois, já na adolescência, me interessei mais por poesia também, né? As poesias até de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o grande nosso poeta Carlos Drummond de Andrade também,
e vários outros também, né, que fizeram parte aí da minha formação como leitor e posteriormente escritor, né. E na fase de adolescência, com aquela explosão de hormônios, de sentimentos, né, de revolta, eu comecei então a escrever poesias, né. Ali naquelas páginas dos cadernos que terminava o ano letivo e sobrava, eu aproveitava aquelas folhas para escrever poesias. Escrevia poesias, indagações, e durante muito tempo, esse período da adolescência, a escrita, o papel e a caneta foram os meus melhores amigos. Ali eu falava minhas confidências e pensava, refletia sobre a vida. E aí formou-se, então, o escritor Eduardo Jacob, através desse momento, né? E no momento seguinte, né, já na vida adulta, então, comecei também a escrever contos, né? Escrevi contos que eu achava muito legal, as histórias, e era muita coisa que se aprende através do conto. E um dos meus escritores favoritos foi na época que eu estava estudando para vestibular, era o Machado de Assis, né? Eu li praticamente todos os livros dele, reli, gosto muito, né, da literatura dele. Mas posteriormente, quando eu estava fazendo faculdade de engenharia, eu também gosto muito dessa área de exatas, né? E quando teve um projeto lá de uma feira de ciências, chamava Projeto Ponte de Macarrão. Não sei se alguém já até ouviu falar. É um projeto que tem as regras e com 1 quilo de macarrão tem que se fazer uma ponte, né, uma estrutura de ponte que resista a maior quantidade de peso possível. E eu me dediquei muito a esse projeto e acabei até conseguindo gerar um método de cálculo diferente. E na época que esse concurso foi feito, eu bati o recorde 2 vezes aqui de Araxá, né? E na segunda vez que eu fui fazer, eu tive muita procura, muita gente me procurava, querendo participar do meu grupo, querendo que eu colocasse o nome no grupo, porque eu tinha já desenvolvido a técnica, tinha o know-how daquele projeto, né? Aí eu pensei, não, já que eu tenho poderia ajudar as pessoas nesse sentido, porque até então nunca tinha visto um livro que mostrasse pelo menos o caminho de fazer um projeto de estrutura desse porte. Então fiz também um livro de cálculos, né? Esse cálculo que eu desenvolvi foi inteiramente desenvolvido por mim. Então fiz esse livro também. Eu tenho um livro, além de livros de poesias, de contos, de fábulas também, né? Vou contar a história das fábulas, mas tem esse livro também de cálculos também, né? Minha formação, né? Esqueci de falar a minha apresentação, eu sou formado em engenharia civil, em administração de empresas e em química também. Mas trabalho como metalúrgico já há 25 anos, né? Aqui em Araxá. Então continuando, né, eu fiz esse livro de engenharia e posteriormente, então, eu me casei, né, e tive meu primeiro filho, meu primeiro e único filho, né, e através dessa história de ser pai, né, fiquei muito feliz, né, sempre foi um grande sonho. Além de ler historinhas que eu já sabia de cor e algumas que eu lia de fábulas, eu pensei, por que não eu também não fazer histórias que venham a incrementar e a participar do crescimento do meu filho. Então resolvi fazer meu primeiro livro de fábulas, né, que foi esse aqui, ó, Fábulas, o Valor de Cada Um. É um livro que eu gosto muito, que é um caminho, eu acho que é um caminho para formar novos escritores, porque para se fazer um escritor, a pessoa precisa, um leitor, a pessoa precisa de gostar de ler. E para a pessoa gostar de ler, ela precisa ler o que ela interessa. E não pode ser uma coisa também muito, muito extensa. Tem que ser uma coisa mais concisa para que a pessoa não perca o foco. Então eu fiz esse livro aqui, são várias historinhas, não são diferentes de vários outros livros que contam uma história só. Esse aqui tem umas quase 50 pequenas histórias, são mini fábulas, né? E depois, então, fiz o segundo livro de fábulas também, que é o Viveiro de Fábulas, também no mesmo estilo do primeiro. São pequenos contos, pequenas fábulas que favorecem a criança a aprender a gostar de ler. Então agora estou nesse
assim, cada época da minha vida, me dediquei a um estilo de literatura, né? Agora estou curtindo esse meu momento de pai, de criança pequena, né? Meu filho tem 5 anos, então estou agora fazendo livros de criança, mas já tem projetos já de fazer livros para adolescentes também, contando muito, tentando ajudar, né, nessa fase que é tão difícil da vida de uma pessoa também. Então é isso aí, a minha vida como escritor, passar um pouco para o pessoal, resumir um pouco, porque se for falar tudo, o tempo é escasso, né? Então, muito obrigado a todos novamente e aproveitem bastante esse bate-papo. E o Fleirachá. Boa tarde a todos. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E eu vou pegar o gancho do Eduardo. A gente veio de avós em comum. E o meu avô, o nosso avô, né, Eduardo, ele era leiteiro e ele teve 14 filhos. Era uma família muito humilde. E a minha mãe batia na tecla comigo desde a infância que o pai dela não ia deixar bens, que a única herança que ele ia deixar como legado ia ser o estudo. E ele fez questão que todos estudassem. E assim começou a minha vida, como o gosto pela leitura, pelo incentivo principal da minha mãe e do meu pai também, que gostava muito de ler nas horas vagas. E eu tenho alguns livros infantis, 2 livros infantis e um livro adulto. Eu vou começar pelo O Mundo Não Gira Capota. Esse foi meu primeiro livro infantil. Ele fala sobre a rápida evolução tecnológica, mas aí é o mascote do livro, que é um robozinho. Aí ele faz uma pergunta, ele faz um questionamento, que a rápida evolução tecnológica nos trouxe facilidades e algumas dificuldades. E como isso é possível. Mais para frente um pouquinho, tem a máquina de datilografia, que foi o meu começo. Mais para frente um pouquinho, tem um grupo de pessoas que fala sobre trocando ideias. E mais para frente são os novos insights que surgem desse grupo de pessoas. E mais para frente um pouquinho, que fala sobre a amizade, que todos receberam o troféu da amizade. Mas um pouquinho para frente, essa é uma imagem gerada por uma inteligência artificial. E mais para frente é uma frase que eu gosto muito, que não é o mais forte que sobrevive e nem mais o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E o Mundo Não Gira Capota, ele fala sobre essa inovação, que é o melhor que se adapta às mudanças. Aí, mais para frente... O livro Tintim, o catador de latinhas, faz parte do projeto Coletânea Surpresas e Brincadeiras, PRONAC 184173. É realizado por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura, pelo Ministério da Cidadania, Secretaria Especial de Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E tem o patrocínio da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. Lá vem, lá vai, para cá, para lá. Tintim, o catador de latinhas, sempre leve a sorrir e a cantar. De casa em casa, de rua em rua, seu carisma contagia. No mesmo horário, todos esperam para vê-lo passar.
A criançada o cumprimenta com euforia. Tintim, joia! Ele bate uma latinha na outra e responde alegremente: beleza! Curiosas, querem saber para que serve tanta latinha. Latinhas que se transformam em instrumentos, até música sai. Em acessórios, a moda dita a última tendência. Em brinquedos que encantam. Nas brincadeiras, são a maior sensação e fazem o maior sucesso. No Natal, viram enfeites. A reciclagem não para e não cessa. Só cresce com tamanha criatividade. Com tanta fama, Tintim famoso ficou. Amigo da garotada e da natureza também. Assim, seu negócio ampliou. Agora, faz a coleta de todo o lixo reciclável num caminhão. Em breve, a reciclagem se reinventará e contribuirá ainda mais para a preservação do meio ambiente. A fauna e a flora se recuperarão e todos serão felizes para sempre. Ele fala sobre a sustentabilidade, que hoje em dia nós produzimos mais lixo do que o nosso planeta comporta. Então, ele conscientiza as crianças dessa importância de conscientizar a respeito da reciclagem e da preservação do meio ambiente. Ele fala também dos valores dos seres humanos. O meu último livro, que vem adiante, é O Apagão, um Passo para a Superação, que ele fala sobre o empoderamento feminino e ele fala sobre superação. E é isso. A base da educação, ela vem do berço mesmo, eu acredito que vem da família, do incentivo. Às vezes a gente não tem o exemplo do pai lendo livro, mas, por exemplo, meu avô era muito pobre, mas ele sempre falava para minha mãe e para meus tios da importância da leitura, da importância da educação. E eu estou com um projeto novo, que é o Meta Poderosa, é um curso sobre... mais para frente eu vou dar os detalhes. E é isso, a base está na educação. Isabela. Boa tarde, pessoal. É muito bom estar aqui com todos vocês que tiraram um tempinho para ouvir sobre literatura, para ouvir sobre formação de leitores. Meu nome é Isabela, como já foi falado, né? Eu tenho 21 anos. E esse espaço aqui, ele sempre foi muito presente na minha vida por conta dos meus professores. Na minha infância, meus pais sempre foram leitores. Eu tenho as memórias da minha mãe sempre lendo, e era o máximo para mim ela ter a carteirinha da biblioteca municipal, e ela me emprestava e falava, pode ir lá, pega um livro, mas é um de cada vez. E aí eu podia ir lá, e aquele ambiente da biblioteca, que sempre foi muito acolhedor, foi importante para a minha formação e para me colocar aqui hoje, porque ao longo da minha formação eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular como bolsista, e eu tive o prazer de conhecer professores como o Rafael Nolli, como o Daniel Machado, e esses professores, eles sempre incentivaram muito a literatura. Então, eu sempre vou ter algumas lembranças de... A Flávia Guerra também, que esteve aqui dando oficina. Meu primeiro despertar para a literatura foi com essas pessoas, com esses professores, porque antes eu lia de forma rasa, eu lia a superfície do texto. Então, com eles, eu lembro, nunca vou esquecer da Flávia, que ela apresentou para a gente o livro Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, e aí a gente lia o conto, e eu falava, mas um conto bobo, assim, uma história tão simples, e aí ela ia apresentando, ela falava, não, mas espera aí, tem uma outra leitura, e aí ver a literatura como uma coisa plurisignificativa foi tão importante para mim,
Mas, quando eu fui para letras, né, porque hoje eu estou terminando a minha formação em letras pela UFTM e até para pedagogia, eu não fui por conta da literatura. A literatura me resgatou de novo lá. Eu fui para letras porque eu gostava de ensinar, porque eu me via fazendo isso, eu me via dando aula. E quando eu entrei no curso de letras, eu falava, não, literatura, eu gosto de ler, gosto muito de ler. Li livros incríveis, como O Retrato de Dorian Gray, que me marcou muito, porque eu não esperava aquilo. Mas eu falava, não, mas isso não é para mim, porque para eu ficar na área da literatura eu tenho que ser muito boa, eu tenho que saber fazer leituras muito mirabolantes, e eu não tenho essa capacidade toda, né? Não me considero uma leitora boa o suficiente. Então, eu sempre falei, não, vou ficar com a linguística, porque é uma área mais concreta, onde aqui as coisas elas se fecham, e a literatura ela nunca se fechava para mim. Até que eu tive a oportunidade de conversar com a minha professora, que hoje é minha orientadora de TCC, e ela falou, não, você não pode pensar assim. As coisas elas são construídas, e isso é aos poucos que você vai tendo esse conhecimento, que você vai podendo olhar de outra forma. E quando eu comecei a fazer meu projeto de iniciação científica em literatura, eu acho que isso me deu eu pude ver a magnitude daquilo e entender que nunca vai estar fechado, nunca vai estar acabado. Então, é muito amplo, né? O gostoso é justamente isso. Então, falar, por exemplo, hoje de formação de leitores, cada um aqui vai ter um caminho como leitor. Cada um aqui vai ter a sua formação como leitor. Aqui, na mesa, aqui, a nossa formação foi muito diferente como leitor. Nem sempre você vai ter um incentivo em casa, nem sempre você vai ter aquele professor que vai te dar aquela visão sobre as coisas, mas é justamente essa questão de você criar uma autoestima para poder ler, para poder falar, não, eu, como leitor, eu posso ter uma visão sobre isso, eu posso criar minha interpretação sobre isso, porque é aí que está a grandeza da literatura. O que a literatura se diferencia dos outros textos é justamente essa oportunidade que ela nos dá para que a gente complete as lacunas, né? Até tenho aí no meu TCC a teoria da estética da recepção. Então, essa oportunidade de que a gente possa completar as lacunas e que a gente possa ir preenchendo significados, e cada um que for ler o mesmo livro vai ter uma visão diferente, e a gente levar isso para a sala de aula, né? Por exemplo, enquanto professora, que é a minha formação, que eu tenho finalizado, a gente poder levar isso para a sala de aula e fazer uma roda de leitura e ver aquele aluno construindo os seus próprios passos, né, na literatura, foi o que me despertou e é o que eu tenho buscado hoje. Então, aí estão os meus estudos, e é um prazer estar aqui, poder compartilhar, ter essa troca, ter esse diálogo que o livro permite com a gente, e ter esse diálogo com vocês enquanto leitores. Eu vejo a escola, né, como um dos principais fatores, né, é um fator preponderante para que a gente se forme como leitor. No meu caso, como eu não tinha essa estrutura familiar, foram as bibliotecas, né, desde pequeno, quando eu já comecei a ter mais interesse pela leitura, e a minha mãe, né, me autorizou, porque a gente tinha que pedir autorização para os pais, né, para fazer uma fichinha na biblioteca pública. E nesse momento, quando eu pedi para fazer essa fichinha, ela me recomendou muito, mas não estraga o livro, não, porque as condições nossas não eram favoráveis, né, para se estragasse um livro, ter que pagar. E as minhas leituras foram se construindo através da biblioteca, onde eu encontrei, além de pequenas adaptações lá das Mil e Uma Noites, encontrei Monteiro Lobato, que eu acho que é quase leitura de quase toda a infância, né? Encontrei ali o Droga da Obediência, do Pedro Bandeira, que me marcou muito. Eu acho que, além dos livros da infância, o meu coração lá, que marcou afetivamente a minha memória de leitor, esse livro do Pedro Bandeira me despertou para uma outra possibilidade de leitura. E, a partir daí, eu me tornei, né, um leitor ávido
buscando cada vez mais estabelecer esse contato, né, com o livro. E a minha relação com a biblioteca foi ficando cada vez mais forte. Que quando eu morava em Bela Vista de Minas, eu frequentava essa biblioteca pública e passei a trabalhar em João Molevade, ali por volta dos anos 2000. E lá também tinha uma outra biblioteca, a biblioteca jornalista Assis Chateaubriand, e lá era o meu horário de almoço. O meu horário de almoço era dedicado à leitura, e lá eu vasculhei a prateleira de poesia, lá eu conheci a literatura de Graciliano Ramos, que eu li o Angústia. O primeiro livro do Graciliano Ramos que eu li foi o Angústia, que me deixou muito impactado. Tanto me deixou impactado que mais tarde, quando eu fiz faculdade de letras, o meu TCC também foi em cima desse livro Angústia, do Graciliano Ramos. E diante disso, eu fui me transformando cada vez mais e me tornando quem sou através da literatura, pela literatura e com a literatura. Eu acho que é importante a gente lembrar também que não apenas o incentivo, né, que deve-se ter as pessoas de fazerem a leitura, uma coisa muito importante também é deixar o livro ao alcance das crianças, né? Eu acho que dentro de uma casa, por exemplo, às vezes, mesmo que os pais não tenham o costume, o gosto, o hábito da leitura, é muito importante que eles deixem livros ao acesso das crianças, porque que se está ali ao acesso, com certeza ela vai sentir, criança é curiosa, ela vai falar, mas o que é isso aqui? Ah, ele tem uma capa bonita, chamativa, e começa vendo as figuras, e quando vê, já começa a ler, ver o que está acontecendo. Eu acho que isso aí é uma isca, né? É um gatilho muito importante, que deve ser usado, né, para quem é pai, e para quem também não é pai, às vezes tio, padrinho, avô, avó. É um gatilho muito interessante que deve ser usado, deixar o livro ao alcance das crianças, que com o tempo eles vão, com certeza, vão se interessar pela leitura. E a literatura, eu acredito que é uma chave muito importante na vida da pessoa, porque através da literatura a pessoa consegue reunir no mesmo tempo e espaço o autor, o leitor e o mundo onde se vive, o mundo do passado, o mundo do presente, fazendo assim também um paralelo para o futuro, que através do passado e do presente, não apenas repetir, mas melhorar o futuro. Então eu acredito que nesse aspecto aí a literatura pode ajudar muito, né, a humanidade. É isso aí. Eu falei da minha referência dos meus avós com relação à educação da minha mãe, e eu vou falar da minha formação como leitora. E é igual o Eduardo disse, os meus pais sempre deixavam os livros à vista, e eu achava o desenho animado muito chato, muito repetitivo. Quem é da minha geração não era repetido. Repetia muito, era o mesmo desenho toda vez. E como eu achava monótono, eu parti para ler os livros. Falei, nossa, que livro, que imagem colorida, né? Que legal. E isso me estimulou a me formar como leitora. Eu acho que as crianças têm uma coisa que nós, enquanto adultos, não podemos ter mais, que é enxergar o mundo pela primeira vez. Então, as crianças, elas carregam consigo uma contemplação, que é justamente o que eu tenho analisado no meu trabalho de conclusão,
que o que a gente não faz mais, né, por isso que a literatura tem perdido o seu espaço, é ter uma contemplação, tempo para contemplar as coisas. Hoje a gente tem uma visão utilitarista de tudo. Tudo tem que ser útil para alguma coisa, tudo tem que servir para alguma coisa, tudo tem que levar alguma finalidade, e a gente não tem mais a fruição, a gente não para contemplar uma página do livro, assim, vou ficar o dia todo aqui só nessa página. Não tem que correr, tem o relógio, tem o trabalho, tem tudo ao mesmo tempo. Então, a literatura ela traz essa pausa e nos convida para olhar as coisas com um mundo novo, com um olhar novo, com um olhar do vislumbrar o desconhecido, né? Porque é a partir do olhar de outra pessoa, a partir do olhar de um outro mundo que a gente vai conhecer, que a gente vai viver, que a gente vai trocar. Então, tanto por isso que eu acredito que a literatura infantil, a infanto-juvenil, não é só para criança. Né, uma literatura bem trabalhada, bem construída, ela é muito para o adulto, para construir aí essa imaginação, essa capacidade criativa, porque se o novo existe, foi porque ele foi imaginado por alguém um dia. Então, a gente fica muito nessa ideia de que, não, as coisas têm que ser práticas, mas a novidade do mundo, o mundo anda graças à nossa imaginação, graças a essa capacidade humana, criadora que nós temos. E eu... particularmente, na minha primeira experiência em sala de aula, como professora de língua portuguesa, eu levei para os alunos Antônio Cândido. E Antônio Cândido defende a literatura como um direito. E é isso que eu defendo também. Porque a literatura ela é humanizadora. Né? Ela permite que a gente se humanize e a gente enxergue o outro, e a gente se coloque no lugar do outro, e a gente possa ter essa experiência completa, a gente sair da nossa realidade, sair da nossa bolha e enxergar o macro, né? A Isabela falou ali, né, dessa questão da formação, né, do indivíduo, né? Gostaria que ela falasse também um pouquinho da questão do lúdico, né, na vida da criança. Esse letramento lúdico. É fundamental a gente levar esse letramento lúdico. O lúdico ele tem que estar presente não só na vida da criança, mas permitir o letramento a partir dessa experiência que seja diferente, né? Como o Eduardo falou, a criança possa experimentar esse livro. Então, ela vai, com todos os 5 sentidos dela, ela vai vislumbrar esse livro, ela vai sentir esse livro, ela vai cheirar esse livro, ela vai olhar as figuras e ela vai construindo um universo em que ela se familiarize com isso. Então, é uma coisa, a partir da criatividade, a partir de explorar outros caminhos, a gente vai formando esses leitores. Não é, por exemplo, levando o aluno para ler o livro e depois fazer uma prova e perguntar quem são os personagens. O que acontece na história. Se importasse para mim a história, eu li o resumo do livro. Não me importa a história, me importa a linguagem, me importa como esse livro foi escrito. Não é à toa que clássico é clássico. Então, qual é o trabalho feito com a linguagem? É por isso que poesia, para mim, é fantástico. Porque, com tão poucas palavras, se constrói um trabalho tão amplo, de séculos e séculos, em que a gente lê os mesmos poemas e a gente fala, nossa, eu não tinha parado para pensar nisso. Nossa, eu posso ler por esse outro lado. Então, é justamente a gente ter essa capacidade lúdica, levar essa capacidade lúdica, né? Porque a gente não fecha. Né? É, de fato, a literatura aberta, a literatura como uma experiência. E, por isso, que tanto a estética da recepção vem aí, porque o que me interessa, no meu caso, assim, na minha perspectiva de estudo, é o leitor, é aquele que lê. Né? O que eu vou olhar é aquele que lê. E como ele vai poder ler, como ele vai poder trocar isso que ele está lendo. Não tem certo, não tem errado. Você é um leitor como qualquer outro e você vai poder construir, preencher as suas lacunas da sua forma. Então, por isso que explorar o lúdico é essencial para essa formação enquanto um leitor que se sinta capaz de preencher essas lacunas. Quando eu estava na minha infância, né, eu tinha essa relação com o livro, mas principalmente com a oralidade, né? Meus pais, os meus tios, né, eles contavam muitas histórias, né? Essas histórias do folclore brasileiro, né? História de lobisomem. Meu pai,
ele muitas vezes contava uma historinha lá do Sentinela da Noite, não sei se vocês já ouviram falar. O Sentinela da Noite era um cachorrinho, né, que quando você estava, o pessoal da roça, né, passeando a cavalo durante a noite, muitas vezes poderiam encontrar nessas travessias, né, noturnas. E esse Sentinela da Noite, esse pequeno cachorrinho, ele fazia companhia para as pessoas nas estradas. Mas, se a pessoa tentasse enxotar o cachorrinho, ele virava uma espécie de lobisomem, um monstro, né, que atacaria essa pessoa. E essas coisas foram ficando no imaginário. Tinha o caboclo da água, que é um bicho, né, um monstro que aparece nas águas e leva a pessoa para o fundo da... É a mesma espécie do boto rosa, né, as lendas, né? E isso aí, de certa forma, impactava a gente. E, apesar de não termos esse contato diário lá com o livro em casa, mas a gente tinha esse contato, né, com essas contações de causo, e que muitas vezes eram para colocar um certo medo na gente, né, para colocar uma certa disciplina, mas foram coisas que foram alimentando o imaginário, né? E quando eu cheguei à literatura, eu percebi que muito daquilo que eles contavam, que eles não conheciam, por eles não terem lido, porque eles eram analfabetos, estavam nos livros. E que aquele universo, que era o universo deles, eu poderia encontrar no livro. E, a partir daí, eu percebi que eu poderia comungar do universo deles através da leitura. E eu busco, a cada dia, essa comunhão. Seja num livro, num romance, seja num livro de poemas. É visitar, né, o seu passado, né, a sua ancestralidade, e saber que você tem uma ligação muito grande com aquilo que é a sua raiz. A Isabel, Eduardo, por favor, depois eu falo. Assim, muito importante também a gente lembrar que atualmente a gente vive em um mundo muito volátil, né, onde as coisas surgem e desaparecem com muita facilidade, né, e se expande com uma velocidade muito grande, né. Nós estamos na área da tecnologia, mas eu acho que uma vantagem do livro físico, né, que a gente tem hoje, é que se você pegar um livro físico, a sua capacidade de foco é muito maior, porque se você pegar um livro físico, a única coisa que você precisa é um lugar tranquilo. Você não precisa de eletricidade, né? Você não precisa de bateria, você simplesmente precisa de uma iluminação adequada para você fazer a sua leitura. E aí tem até essa dualidade, né? Você pegando um livro, você precisa de duas iluminações: a iluminação física, né, literal, e a iluminação da sua própria mente, que vai fazer com que você veja por uma ótica sua, né, gerada através de suas vivências, suas experiências, fazer uma análise a respeito daquele texto que está sendo lido. E um livro, ele nunca é o mesmo para duas pessoas. O livro pode ser até único para o escritor, mas para o leitor, se pegar cada um do leitor que leu aquele livro, ele vai ter uma interpretação diferente. Isso porque cada ser humano é de um jeito, cada ser humano teve uma formação, cada um tem uma cultura e cada ser humano é de um jeito, né? Basta olhar um para o outro que vamos ver que cada um tem as suas peculiaridades. Então, se você pega um livro e senta em uma mesa e vai lê-lo, você não vai ter aquele problema de toda hora ter uma propaganda, né, que hoje em dia é o grande problema da internet. Qualquer coisa que você vai ver, está no meio, a hora que vai ficar bom aparece a propaganda, compre Coca-Cola. Então, assim, o livro não tem esse problema. Você vai pegar o livro, pode ler ele o tempo que você quiser,
Se você tiver disponibilidade, se você gostar de ficar 1 hora, 2 horas, ou 30 minutos, ou 10 minutos, né? Aí vai de cada um, mas você vai ter certeza de que não vai ser atrapalhado. Se você for para um lugar adequado, como iluminação, você com certeza vai conseguir digerir aquele livro ali e fazer a melhor interpretação possível. A formação de leitores, ela é constante e ela é eterna. A criança, ela precisa se formar leitores, o adolescente, o adulto, o idoso, cada um na sua fase. E uma coisa que eu coloco é o fator tempo. Dependendo da etapa da vida que a gente está vivendo, o tempo é escasso. Então, o que eu aconselho para cada um fazer, nem que seja ler frases de motivação, pequenos livros, pequenas poesias, isso tudo ajuda no humanizar, né, Isabela? Você disse no fator humano, formar como seres humanos, como pessoas. Não é só ler livro técnico. A gente tem que ter empatia pelo próximo. A gente tem que trabalhar as sutilezas. Acho que em um mundo, diante de tanta tecnologia, está faltando essa parte de sutileza. Eu concordo. Acho que, resumindo tudo que foi falado, a gente, quando entra para ler um livro, a gente não entra como uma tábula rasa, né? A gente entra com as nossas experiências, com as nossas vivências, com a nossa visão de mundo, com os nossos gostos, as nossas particularidades, a nossa subjetividade, né? Então, a gente vai dialogar com esse livro e é isso. Eu acho que, para a formação de leitores, para a gente que está começando, eu aposto muito em contos, como o Eduardo falou, que são mais curtos, que permitem que você vá aos poucos. Não é a questão de o que você está lendo, mas como você está lendo isso. E depois começa a pensar... Porque essa questão de identificação, ela vai, com o tempo, com a nossa formação de leitores, a gente vai moldando isso, a gente vai moldando o que a gente gosta de ler, a gente vai moldando onde a gente se preenche. E, como o meu colega falou, é o impactante que fica, né? Aquilo na literatura que vai ficar para a gente é o que nos impacta, é o que toca a nossa alma, né? Até eu nunca vou me esquecer do conto da Ilha Desconhecida, do Saramago, né? Porque eu nunca tinha parado para pensar que eu tinha que sair da ilha para me conhecer. Eu tinha que olhar para fora para poder me entender enquanto ser humano. Então, quando eu li, eu falei, nossa, como era uma coisa tão básica, né? Um cara que quer conhecer, quer descobrir novas ilhas. E o rei fala para ele, não, todas as ilhas desconhecidas já estão conhecidas, já foram descobertas. E ele fala, não, elas são desconhecidas porque ninguém ainda conheceu, senão não seriam desconhecidas. E eu nunca tinha parado para pensar, nossa, espera aí, eu tenho que olhar para fora para poder entender aqui dentro. Então, eu acho que essa questão de entender a gente enquanto ser humano, de se humanizar mesmo, ela depende muito da literatura. Esse caminho, ele é muito bem trilhado com a literatura. A gente já está encaminhando para o final. Gostaria de abrir para perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta. Boa tarde. Peço desculpa pela voz, por causa da internação aqui no Friaraxá. Uma internação tomando soro literário a todo instante. E é muito bonito ver uma mesa desse quilate, né? Idelma, Flávio, Eduardo, Isabela, hoje estão aqui dando uma aula de literatura para alunos, crianças, professores, jovens. Isso é muito bom, né? E a literatura é mágica, né? Olhando a camiseta do Thundercast ali do Flávio, a literatura é muito isso, a gente procurar o nosso passado, tanto que as referências de vocês são muito parecidas. Pais que, às vezes, não tinham condições nem de comprar um livro, mas davam um valor na ficha da biblioteca, que formou os leitores, hoje os escritores. Hoje nós podemos comparar o Friaraxá como essa biblioteca.
E na nossa época a biblioteca também tinha as dificuldades. Às vezes era longe, às vezes nem sempre. Pessoas que poderiam ter acesso não teria. Fica aqui já os parabéns à querida Jéssica e à equipe de Libras, que tão bem faz o trabalho aqui de inclusão. A equipe que está aqui, do FLI Araxá, que também permite que essa biblioteca tenha mais acesso. Mas nós, como leitores das bibliotecas lá, muitas vezes a gente se sentiu muito sozinho. A biblioteca municipal não era o ambiente mais cheio de alunos, de pessoas querendo ler, né? E quando a gente estava também empolgado em ler o livro lá, vinha uma da equipe para fechar a biblioteca, porque o tempo tem que fechar, a biblioteca tem que fechar, né? Então, fazendo essa metáfora, como nós hoje, que vivemos aquela biblioteca, tivemos os incentivos dos pais que não tinham essa biblioteca, e nós tendo essa biblioteca hoje, como a gente pode, de forma sucinta, porque nós temos que fechar a biblioteca, passar isso para os novos leitores, passar isso para os nossos filhos, né? E talvez eu esteja aqui já fazendo uma premonição, mas é uma das mesas mais bonitas do FLI Araxá. Parabéns. Muito obrigado. Não foi uma pergunta, né? Foi um elogio, é uma honra, né, estar aqui no FLI Araxá, assim como acho que todo mundo aqui, né? Foi muito bom ver estabelecer esse encontro literário aqui em Araxá, que já está na sua 11ª edição, e tem se tornado, né, um lugar de importância, né, de relevância dentro da literatura. Aqui a gente tem a oportunidade de encontrar autores, de visitar uma livraria e ali adquirir um livro desejado ou até mesmo uma novidade. E esses eventos eles tendem a ser um catalisador, né? Um catalisador do conhecimento e um diluidor também da literatura e da busca, né, pela leitura. É muito importante para a gente que está aqui participar do FLI Araxá, não só como espectador, né, mas também estar inserido, de certa forma, dentro desse contexto. A gente que escreve, eu, no caso, sou poeta, o Eduardo é multitarefa dentro da literatura, a Idelma também, que é uma escritora excelente, a Isabela, que é professora, e que, sendo professora, ela é mediadora de leitura. Eu acho que esse espaço é um espaço importante, tanto para a formação de novos leitores, como para a formação da gente quanto ser humano. Eu acho que a principal forma de incentivar as crianças, os menores, as próximas gerações é a partir do exemplo. Ocupando os espaços e mostrando essa literatura como uma ferramenta emancipadora, socialmente, politicamente, como uma formadora de senso crítico, né, de opinião. Então, eu acho que, para mim, não tem um passo a passo, vamos dar um passo a passo para formar leitores, mas eu acho que o passo essencial é o exemplo, sejam dos professores, sejam dos colegas, sejam dos pais, porque esse papel de formador, de alguém que leva a leitura, ele não é só dos pais ou só dos professores, ele não é só dos escritores, ele é de todos, né? É aquela coisa, quando a gente está apaixonado por algo, por alguém, a gente quer que todo mundo saiba sobre aquilo. A gente quer falar, nossa, mas você tem que conhecer. A gente foi num lugar, gostou muito. Você tem que ir lá, você tem que conhecer, é muito bom. E a gente tem que fazer isso com a literatura, porque é uma coisa tão boa, é aquela paixão que você quer passar e você fica, nossa, mas você já leu isso, mas você tem que ler, porque é uma descoberta para a gente tão grande que a gente quer que as outras pessoas também tenham esse insight, também olhem para isso e falam, olha aqui, a forma que eu encontrei agora de enxergar o mundo, de enxergar a realidade. E é uma forma muito nova, muito linda. Eu acho que é isso mesmo.
incentivar, né, a leitura e dar oportunidade, né? E assim, gostaria de encerrar minha palavra dizendo: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu queria deixar a mensagem que, na era atual, não tem essa dificuldade de comprar livros, porque na internet você encontra livros gratuitos. Então, não tem desculpa. E o nosso cérebro é plástico, e quanto mais a gente lê, mais o nosso cérebro vai desenvolver, mais criatividade a gente vai ter para resolver os nossos desafios e seguir a vida em frente com alegria, com disposição, com empatia. E a minha mensagem é essa. Eu gostaria de agradecer o convite e dizer que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, com cada um de vocês. E é isso. Obrigada a todos. Para fechar aqui a nossa mesa, tem uma coisa que o Rafael Nolli, que foi professor da Isabela, fala, né, que para formar uma pessoa, para formar, educar uma criança, você precisa de uma aldeia inteira. E para formar um leitor, a gente não precisa nada menos que isso. A gente precisa dos pais, da comunidade e de todos aqueles que possam somar para que sejam formados novos leitores. Eu agradeço a todos que estiveram aqui. Muito obrigado pela presença. E nos vemos por aí, pela cidade. E boas leituras para todos.